Salve, salve meus amigos! Aqui é Alberto Chaves, do canal Do Passado ao Presente, com mais um conteúdo. E hoje eu quero trabalhar com vocês História do Maranhão com um questionamento muito importante. Quem foi Vitorino Freire no Maranhão? O vitorinismo. O que de fato foi isso? Quais os impactos que o vitorianismo geraram no Maranhão? Ou, na verdade, o nome de Vitorino Freire, tá certo? Então, nesse momento, eu quero falar especialmente do Vitorino Freire. Depois, eu estarei fazendo um outro vídeo onde eu vou estar falando da balaiada urbana ou a balaiada de São Luís ou a greve de 1951, que marca justamente os impactos que esse nome geraram para a historiografia do Maranhão, ok? Então, esse conteúdo é para você, aluno do ensino médio, para você, aluno do ensino fundamental, para você que vai fazer um concurso voltados para conteúdos de história do Maranhão, para você que precisa de história do Maranhão, tá bom? Então, vamos deixar de lorota, vamos começar a nossa aula com a epígrafe, que na verdade é uma reflexão bíblica, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, tá certo? Então, o que esse versículo da Bíblia está dizendo? Que nós devemos pensar muito antes de agir. Mesmo que uma coisa seja legal, não quer dizer que aquilo vai fazer bem para você, ok? Muito bem. Mas quem foi Vitorino Freire? Aqui você está vendo uma ilustração, uma foto do Vitorino Freire e do José Sarney, que são inimigos políticos da década de 60 e 70. Você pode perguntar assim, mas o que essa foto tem, essa relação aí dessa foto? E perceba aqui atrás tem a foto, por exemplo, do Figueiredo, dos militares. Por quê? O Vitorino Freire, ele vai governar na década já a partir de 47, ou seja, da década de 40 até a 60, ele vai dominar totalmente o cenário do Maranhão. E esse cenário de dominação do Vitorino Freire, que é o que a gente chama de vitorinismo, só vai terminar quando nós vamos ter a ascensão do regime militar, que vai se reorganizar a estrutura política do Brasil com a eleição de José Sarney. E aí deixa-se de lado o vitorinismo e começa o período da dinastia, entre aspas, Sarney, tá certo? Mas quem foi Vitorino Freire? Vitorino Freire nasceu na fazenda Laje da Raposa, em Pedra, Pernambuco, no dia 28 de novembro de 1908, filho de Vitorino José Freire, proprietário rural e pecuarista, e de Ana de Brito Freire. Seus pais descendiam de tradicionais famílias rivais que disputavam o comando político no interior do estado. Essa questão da disputa política, essa briga política, é uma marca indelével da historiografia do Maranhão, ok? Ele fez curso primário do Colégio Gastão Rezende Arco Verde, em Pernambuco, acabou se interessando pela vida militar. Em 1919, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi morar com um parente, que na verdade foi o general Antônio Inácio de Albuquerque Xavier, que assumiu os custos de sua educação. E tornou-se amigo então do coronel Eurico Gaspar Dutra, né? Que inclusive Eurico Gaspar Dutra, após o fim ali do período da Era Vargas, nós temos o Interreg, que é a ascensão do general Dutra, que é um candidato que representa Vargas, que nós vamos ter aí o Vitorino Freire com um grau de aproximação muito forte, que você vai ver aqui ao longo da nossa aula, tá bom? Voltou a Recife, ingressou na Faculdade de Direito em 1928, aderiu à Revolução de 30, que a Revolução de 30 ela representa a derrubada de Washington Luiz, que é no cenário da atmosfera da crise de 29, onde nós vamos ter aí o fim da política café com leite e a ascensão de Getúlio Dornelles Vargas. E passou a exercer vários cargos públicos. Passou a ser secretário do Interventor Federal no Maranhão, o capitão Antônio Martins de Almeida, que pega aí do dia 29 de março de 33 ao dia 22 de julho de 35,
que havia conhecido durante a Revolução Constitucionalista. É interessante por quê? Porque quando Getúlio Vargas ele assume o poder, que é o período da Era Vargas de 30 a 45, nós vamos ter, durante esse processo, nós vamos ter interventores federais, que são o quê? Que os governadores eles passam a ser indicados pelo presidente Vargas. Então o Vargas ele tem uma interferência muito forte. Então, nesse cenário de 33 a 35, o capitão Antônio Martins de Almeida, ele vai ser um interventor nomeado por Vargas, e é interessante notar que o próprio Vitorino Freire, que vai ser secretário desse governo, que conheceu ele durante a Revolução Constitucionalista. O que foi a Revolução Constitucionalista? A Revolução Constitucionalista aconteceu em 32, na época comandado por Isidoro Dias Lopes, e que, inclusive, para vocês terem uma ideia, foi um movimento que acabou tendo aí aquele caso MDC, que vários jovens morreram, e que culminou com a promulgação da Constituição de 34, que introduziu aí uma série de leis trabalhistas no Brasil e principalmente implementou a democracia no Brasil, isso durante o cenário de Getúlio Dornelles Vargas. Durante a gestão do interventor Antônio Martins de Almeida, houve um cenário, várias ações violentas policiais em São Luís contra os adversários políticos. Isso é um fato interessante, que a violência vai marcar o cenário da política do Maranhão. E aí nós vamos ter também esse cenário de violência, um bando denominado Papai Noel. O que foi isso? A Associação Comercial da cidade de São Luís, ela chegou a decretar uma greve do comércio em represária à prisão de seus diretores no quartel da Força Pública. Vitorino Freire passou a surrar todos os inimigos do governo, comandando um bando chamado pelos seus opositores de Bando Papai Noel. Então, na verdade, Papai Noel, entre aspas, porque o presente que Vitorino Freire dava para os opositores do governo era a violência. Então, isso vai ser uma marca muito forte no governo de Vitorino Freire. Ou seja, na verdade, não é nem no governo, é na interferência política de Vitorino Freire. Em 1934, ele filia-se ao Partido Social Democrático no Maranhão, onde ele recebe a responsabilidade de organizar esse partido. Em julho de 1935, a Assembleia Constituinte Maranhense elegeu para o governo do estado Aquiles de Farias Lisboa, ok? E Vitorino seguiu então para o Rio de Janeiro, reintegrando-se ao Ministério da Educação e Cultura. Ele retorna ao Maranhão em 1936 para apoiar o movimento desencadeado pela União Republicana Maranhense, a qual essa União Republicana Maranhense ela rompe com o Partido Republicano e alia-se ao Partido Social Democrático e à Liga Eleitoral Católica. Então, ele conseguiu que a Assembleia Estadual promovesse a deposição de Aquiles Lisboa. Então, uma coisa que vai ser muito presente é que o Vitorino Freire ele vai tendo uma presença política muito grande e vai depondo, tirando do poder os seus opositores. Isso é muito importante. Em 14 de junho de 1936, o Roberto Carneiro de Mendonça ele foi nomeado interventor do Maranhão. E por indicação de quem? Getúlio Vargas. Né? No dia 18 de julho, a Assembleia elege Paulo Ramos com a implantação do Estado Novo. Então, quando se introduz, por exemplo, o Estado Novo, nós vamos ter a nomeação do Paulo Ramos como interventor federal no Maranhão. Né? Inclusive, é bom lembrar que o Paulo Ramos ele obteve de Getúlio Vargas a garantia de que Vitorino Freire não iria interferir na política do Estado, o que de fato aconteceu, porque é aquilo. O Vitorino ele começou a ter tanto poder político que ele começou a interferir nas questões. Aquele que se opunha a ele, ele derrubava do poder, ele se articulava de uma forma que ele conseguia derrubar do poder. Em dezembro de 1936, Vitorino passou a exercer no Rio o cargo de gabinete do presidente da Câmara dos Deputados. Casou-se em 1937 com Maria Helena de Oliveira, com quem acabou tendo um filho. E a partir de 1939, integrou-se ao gabinete do ministro da Aviação e Obras Públicas, que é o João de Mendonça Lima. E aí, no início de 1945,
com o enfraquecimento do Estado Novo, os partidos políticos eles vão se organizando em termos nacionais para as próximas eleições, tanto para presidente da República como para a Assembleia Nacional Constituinte. E aí, o que acontece? O Vitorino Freire acabou promovendo a candidatura oficial do Eurico Gaspar Dutra e acaba liderando a oposição ao interventor Paulo Ramos, né? Que o Paulo Ramos acaba não resistindo aos impactos políticos de Vitorino Freire e acaba renunciando, sendo substituído por Clodomir Cardoso. Em 45, Vitorino Freire é eleito deputado federal, ou seja, a constituinte, e Dutra acaba nomeando Saturnino Belo interventor no Maranhão. É bom lembrar que o Saturnino Belo, o nome dele vai ser um embate muito grande, que nós vamos ter depois uma disputa política entre Eugênio de Barros, que é o candidato de Vitorino Freire, e Saturnino Belo, que vai representar as oposições coligadas. Ou seja, um grupo de pessoas constituído de empresários, trabalhadores, enfim, que vão se opor à candidatura do candidato de Vitorino Freire, porque estavam cansados do mandonismo político do Vitorino Freire, vai ocorrer fraude nas eleições, enfim. Nós vamos ter esse episódio marcado como a balaiada urbana, a balaiada de São Luís ou a greve de 51, que a gente vai ver isso num conteúdo, num vídeo específico sobre esse assunto, tá bom? Em 47, ele renuncia seu mandato de deputado federal para pleitear uma vaga ao Senado e acaba sendo eleito. Outrosim acaba elegendo seu candidato Sebastião Alcher ao cargo de governador, dando início ao chamado vitorinismo, que perdurou até 64. Então, o Vitorino ele vai construindo os pilares na medida que ele vai interferindo nas questões políticas, à medida que ele vai se coligando ao Partido Social Democrático, à medida que ele vai se aproximando de grandes líderes políticos, à medida que ele vai derrubando interventores. Isso vai se tornando uma marca muito forte. E essa marca ela se coloca onipresente quando em 47 ele assume o poder como senador e acaba colocando um governador, que é o Sebastião Alcher. Então, a partir daí, aqueles que vão assumir cargos majoritários e outros cargos políticos, todos eles vão ser correligionários de Vitorino Freire, que é aí o que a gente chama de vitorinismo no Maranhão, ok? Mas o que é marcado, por exemplo, esse período que a gente pode observar aqui do vitorinismo? É bom lembrar que o que acontece? Em 47, quando ele renuncia o seu mandato para ser candidato ao Senado, ele afasta-se do Partido Social Democrático e organiza o Partido Proletário do Brasil, que é o PPB. E aí ele consegue eleger o Sebastião Alcher governador e acaba sendo eleito senador. O Partido Proletário do Brasil se organiza dando origem ao Partido Social Trabalhista, que é o PST. E aí é o momento que o Vitorino vai se reaproximando novamente do Partido Social Democrático. Então podemos afirmar que quando Vitorino Freire se elege senador, ele elege Sebastião Alcher no cargo de governador, começa o período chamado de vitorinismo, que vai de 47 a 64. Isto é, todos os governadores eleitos seriam correligionários dos vitorinos indicados por ele. E aí nós vamos ter que em 53, Vitorino ele volta ao PSD, elege-se em 1954 senador pelo PSD, reelegeu-se senador em 62 pelo PSD, apoiou em 64 o movimento político que depois João Goulart, em 31 de março, que é quando João Goulart cai, e nós vamos ter aí a ascensão do regime militar, estreitando depois as relações com os chefes militares, com o general Humberto Castelo Branco, o general Ernesto Geisel, porque é o momento que ele contribui para depor o João Goulart, mas ele vai começando a ter atrito com os militares. Durante as negociações, por exemplo, para a escolha do presidente da República, com o apoio do PSD, ele acaba indicando o general Dutra, o qual foi preterido pelas demais lideranças civis e militares que foram favoráveis
ao nome de Castelo Branco, que acaba assumindo o governo do Brasil durante o regime militar. O governo militar, então, ele procura modernizar a estrutura econômica e social do Maranhão, procurando realizar uma revisão eleitoral em 65. Sarney é eleito, indicado e apoiado por Castelo Branco, numa larga margem de votos. O candidato Renato Alched Vitorino foi o menos votado. Com a extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional número 2, o Vitorino ele filia-se à Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, e exerceu o seu cargo de senador até 71. Então, Vitorino Freire, então, ele acabou exercendo vários cargos públicos, foi diretor do Diário de São Luís e do jornal também à Tarde, jornais que eram editados na capital do Maranhão, em São Luís, e suas memórias estão todas registradas no livro A Laje da Raposa, de 78, e Vitorino acabou falecendo no dia 27 de agosto de 1977. Em resumo, a era do vitorinismo de 47 a 64, ela é marcada por mandonismo, nomeações de correligionários, uso da força com muita violência aos seus opositores, como nós chegamos a ver a questão do bando do Papai Noel. Ele chega a ocupar vários cargos políticos e de parlamentar, promoveu a candidatura oficial do presidente Eurico Gaspar Dutra, ele chegou a defender o nome de Eurico Gaspar Dutra durante o regime militar, filia-se à Arena Aliança Renovadora Nacional, vive-se a balaiada urbana, as greves de 51, numa disputa política entre Saturnino Belo e Eugênio Barros. Fica tranquilo que a gente vai ver isso aqui em detalhe no próximo vídeo. E termina sua hegemonia política com a ascensão de José Sarney ao governo do Maranhão em 66. Inclusive, ele chega a fraudar as eleições, e para que o Sarney ele possa assumir é necessário uma intervenção federal do regime para que o Sarney pudesse assumir o governo do Maranhão. Também não foi fácil, foi toda uma disputa política que chegou a acontecer para que o período do vitorinismo no Maranhão fosse enterrado. Mas isso aí depois a gente vai conversar no outro vídeo, tá bom, gente? Então, tá aí. Se esse conteúdo foi importante para ti, compartilha para o máximo de pessoas, deixa um comentário, deixa um like. E até a próxima. Alberto Chaves, do canal Do Passado ao Presente.